As injustiças são muitas. Um olhar ao redor e nos deparamos com um punhado delas. Em certos casos, a injustiça chega até nós em imagens estarrecedoras. É o caso do julgamento de Mariana Ferreira, a jovem blogueira que acusa André Camargo Aranha de estupro. O caso teria acontecido numa boate em Florianópolis em 2018. Durante o processo, a blogueira conhecida como Mari Ferrer foi impedida de falar ou postar sobre o acusado, empresário que atua no meio futebolístico. Mas é no vídeo do julgamento, acontecido em setembro, que os descaminhos da justiça se ampliam de maneira vergonhosa. Nós vamos ver o vídeo, conseguido com exclusividade pelo jornal The Intercept Brasil. É só para postar essa última foto que ela mandou o defensor público juntar, e que ela diz que foi manipulada. Essa foto aqui foi extraída de um site do fotógrafo, onde a única foto, chupando dedinho, daqui, e com posições... Não, eu quero aquela outra foto. E com posições ginecológicas ali, é só dela. O único site que tem ali, daí a foto. Não tem nada demais essas fotos. Né? Realmente, questão de roupa, não tem nada demais mesmo. Não, a pessoa que é virgem, ela não é freira, não, doutor. A gente está em 2020. Não é freira, não estou dizendo que é freira. Por que você apagou? Por que essas fotos não tem nada demais? Mas por que você apaga essas fotos, Mariana? E só aparece essa tua carinha chorando, só falta uma auréola na cabeça. Não adianta vir com esse teu choro simulado, falso, e essa lágrima de crocodilo. Meu Deus, é maior que tudo isso. Você pode ter certeza. Mariana, se você quiser recompor aí, tomar uma água, a gente suspende o ato, tá? Não tem problema, tá? Eu só peço que... Respeito, doutor. Excelentíssimo. Eu estou implorando por respeito, no mínimo, nem os acusados. Se tu quiser, suspende. Pelo amor de Deus, gente. Que é isso? É inacreditável. O advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho, ainda que numa audiência online, brada, sacode fotos que nada tinham com o caso. Humilha e desqualifica a suposta vítima. A tentativa de desqualificar moralmente a mulher nesses casos é um clássico na nossa justiça. O promotor Tiago Carriço, que pegou o processo já em andamento, e o juiz Hudson Marcos nada fizeram para impedir o avanço agressivo, desrespeitoso do advogado. André Aranha foi absolvido por falta de provas. 4 homens e uma mulher acuada, subordinada ao escárnio dos representantes da lei. Eu já vi esse vídeo, estou vendo esse vídeo de novo. Faz muito mal. Faz muito mal. Porque tem muita coisa ali. É um vídeo curto, mas a gente pode observar e aí eu fico pensando nas mulheres que são estupradas ou que são agredidas. Tem medo e vergonha de denunciar um crime. E muitas mulheres sofrem tentativas de estupro. Eu já sofri na minha adolescência. E a sensação que passa na nossa cabeça é tudo tão pesado, sabe? E eu fico vendo essa mulher ali sendo humilhada daquele jeito. É como se o estupro voltasse, sabe? Porque os argumentos que aquela pessoa que se diz advogado ali, que ele fica dizendo suas lágrimas de crocodilo, o estuprador faz isso com a mulher. Ele xinga a mulher. Ele desmerece a mulher, como se ela merecesse o que ele está fazendo, sabe? Isso é muito cruel, é desumano, é inadmissível que a gente, em 2020, a gente precise reafirmar que o que esse homem fez não se faz, não poderia fazer, no lugar que ele está ocupando. Isso deveria ser óbvio, esse juiz deveria ter calado a boca desse advogado na primeira frase dele. Isso não é uma maneira de se tratar uma mulher que foi estuprada, que está ali, sabe, no meio daquele processo, assim. É uma coisa que embrulha o estômago, é bizarro demais, gente.
Eu nunca imaginei, assim, a gente, 2020 está sendo um teste para tanta coisa, né? E a gente sempre acha que a gente está no limite, que a gente está caindo, que a gente está no fundo do poço. Esse fundo do poço não acaba. No caso do Brasil, não acaba. Não acaba, infelizmente não acaba. Eu entendo que no juridiquês, na advocacia, devem ter 1000 argumentações para esse caso. Mas eu entendo também que se tem uma coisa que é injusta, é que a palavra da vítima do estupro não é válida. Então, a menina sofre um estupro, ela tem que, na hora, saber que ela tem que ir na delegacia, ela tem que ir ainda com o sêmen, e eu acho que a primeira coisa que você quer fazer é se limpar, é se livrar daquela nojeira, e aí você tem que estar com o sêmen do cara, você tem que produzir, você é a prova, o seu corpo é a prova, aí você vai para o Instituto Médico Legal fazer um corpo de delito, é um exame difícil de ser feito, que é um exame muito violento. Então, a palavra dela, se nada disso conseguiu ser feito, a palavra dela não vai valer nunca nada. Nada. Aquele juiz oferece um copo d'água. Ele tinha que antes interromper o advogado e falar: senhor, a gente já viu isso milhões de vezes. Senhor, por favor, atenha-se aos fatos, não é isso que a gente vê? E não, fica sacando foto da internet. Eu tenho foto com o dedinho na boca, todo mundo tem, né? Desde quando a gente vai ficar julgando uma menina por conta disso? Então, é muito vexatório, até para a justiça. Eu fiquei lembrando muito do livro da Ana Paula, que esteve aqui com a gente, sobre a cultura do estupro, né? O quanto que esse assunto, a gente precisa falar desse assunto, porque a realidade é que a gente vive num país onde a gente tem um despresidente que valida esse tipo de comportamento, quando a gente tem o presidente da República falando que ele só não estupraria uma mulher porque ela é feia. A gente vê nos reality shows que a grande massa brasileira consome assediadores, estupradores sendo colocados no lugar de herói. Sabe? Então, essa cultura do estupro que está enraizada, eu entendo perfeitamente, Tereza, o que você está falando, porque a gente fica enojada, a gente fica assustada, a gente fica sem dormir, todos os nossos traumas voltam. Essa vítima foi muito corajosa em denunciar, em passar por tudo isso e levar porque acho que aconteceu em 2018, com o ímã rompido. E aí a gente vê essa questão racial também, porque são homens brancos, são homens que criam esses artifícios, essas modalidades na lei para poder se livrar, né? Eu até fiz uma analogia com a lenda do Boto, que tem a ver com a cosmologia indígena, mas no norte, no Pará, que é um dos lugares de maiores casos de estupro, de violência infantil, de violência doméstica, os homens se apropriaram dessa lenda da cosmologia indígena para que o estuprador não fosse denunciado do estupro, porque essa vítima engravidava, então a culpa dessa gravidez era do Boto. Então, olha essa cultura que a gente vive, essa cultura que incentiva, essa cultura que gente, é muito absurdo a pegar foto da vítima, uma foto sensual, uma foto de biquíni, para dizer, como se isso medisse o caráter dela. Assim, dá realmente, como a Tereza falou, dá um senso de desespero, assim, de tudo isso que a gente está vivendo. Então, é muito importante a gente falar de cultura de estupro, é muito importante também a gente não usar, eu vi muitos homens usando esse argumento, mas se fosse a sua filha, mas se fosse a sua mãe. Cara, não interessa, se fosse qualquer mulher, não vem com esse papo como se para ter a empatia desses homens, a gente tivesse que fazer com que eles entendessem que se fosse com alguém da família deles, com alguma mulher da família dele, aí isso não seria uma coisa que se fosse considerada. Gente, sinceramente, tem que respirar muito e tem que discutir muito, falar muito de cultura do estupro, porque a gente não pode mais validar, a gente não pode mais aceitar esse tipo de comportamento de nenhum tipo de homem, de nenhum tipo de autoridade, de nenhum tipo de pessoa. É muito sério isso que aconteceu. Todo mundo, todas nós e muitos homens, enfim, toda a sociedade sentiu muito esse fato, por todas as nuances que envolvem, né? Já ultrapassou até a esfera... são muitas nuances envolvidas. Você começou o bloco falando sobre retrocesso,
que isso é uma coisa que nos toca muito fundo, porque isso que aconteceu escancara uma das facetas institucionalizadas do machismo, que é dentro do sistema judiciário, que é a culpabilização das vítimas. Quer dizer, isso acontece na sociedade como um todo, mas espera-se que dentro do sistema judiciário isso não seja aceitável nem compatível. Então, quer dizer, são anos aí de batalha por equidade de gênero, por respeito. É impossível não lembrar, por exemplo, de um caso que recentemente foi muito falado, que é a história da Ângela Diniz, que em 76 foi morta pelo parceiro porque terminou um relacionamento abusivo. E no processo, o advogado do réu confesso, assassino confesso, alegou legítima defesa da honra. Quer dizer, isso faz 44 anos. No final, ela que era vítima, eu lembro disso, porque vivia no Rio de Janeiro, tinha a idade de acompanhar esse caso. Ela passou a ser julgada pelo comportamento dela, como ela estava na praia, o que Exatamente. que ela usava, se ela estava com uma mulher, se ela não estava com uma mulher, e o réu confesso de tadinho. Então, mas é sobre isso que a gente continua falando aqui. Imagina, 44 anos depois, a vítima, tudo bem, é uma estratégia de tribunal você desqualificar a outra parte, né, para você ganhar ali, isso tem muito impacto, mas quando se trata de uma mulher, é impossível a gente não pensar na questão de gênero e no machismo que envolve, porque tem um efeito absurdo a desqualificação da vítima. Quer dizer, isso aconteceu com a Ângela Diniz. Estupro não dá, né? Não, então isso aconteceu com a Ângela Diniz há 44 anos e o chocante é pensar que isso continua acontecendo hoje, Astrid. Esse vídeo foi um soco. Eu revi esse vídeo agora, voltou aquela sensação ruim, como a Tereza estava falando. Tem tantas coisas ali, né? E que todas nós já falamos um pouco. É imoral aquela violência que aquela menina sofreu. Ela foi duplamente violentada, né? Ela foi estuprada e ela foi violentada da forma como aquele advogado falou com ela, que foi um ataque, como a gente estava falando aqui, foi um ataque machista, patriarcal, branco, capitalista. E eu acho, assim, ontem a Joyce Berti, escritora maravilhosa, fez um post lindo nas redes sociais com um texto maravilhoso, falando: cuspiram na cara de todas as mulheres. É isso, assim, eu como mãe, como filha, como tia, eu me senti humilhada, eu me senti jogada num lugar da desqualificação, que é o que tentam fazer com a mulher todo o tempo. Como você estava falando da Astrid, até eu tenho foto com a mão na boca, todo mundo tem, mas sempre tento desmoralizar a mulher, sempre tento botar a mulher no lugar nessa questão da moral. Então, assim, o que é sério é que isso é um cala-boca para as mulheres, né? Então, isso é uma coisa muito séria, porque a gente regride muito. Então, as mulheres vão ter muito medo de denunciar. Então, eu acho que regrediu mais ainda, né, com essa questão. E também a gente tem que levantar a coragem dessa menina. Falando do medo que as mulheres têm, como a Tereza estava falando, do medo que as mulheres têm em denunciar, a gente tem que falar da coragem dessa menina. Porque eu acho que todo mundo tem que se inspirar na coragem dela de denunciar. Eu sei que é difícil, eu sei que as pessoas passam por esse tipo de situação diariamente aqui no Brasil, mas a gente tem que continuar fazendo isso, porque se a gente não pode mudar a lei agora, a gente pode pelo menos não dar sossego para essas pessoas. A gente tem que falar. A gente tem que falar como a gente está fazendo aqui. E dar apoio para ela, Mônica, como você bem lembrou. Essa menina, ela não tinha nem advogado constituído, né? A defesa dela era uma defesa da promotoria. Então, agora que esses coletivos feministas, advogadas, abracem essa menina, porque a gente precisa exigir, a sociedade tem que exigir um novo julgamento. E ontem foi unânime. Times de futebol, jogadores de futebol, um jogador do Atlético de Goiás fazendo o X com a mão, que a gente falou já aqui também, tanta importância dessa campanha, né? De faz um X na mão, entra numa farmácia, você vai receber ajuda. Vários homens conhecidos expondo... Astrid, isso é muito importante você estar falando, gente. Super. Não, isso é muito importante, muito. Não é uma luta só de nós mulheres, é uma luta de todo mundo. Super. É uma luta de toda a sociedade. Super. Tereza,
Isso é importante da gente falar e é importante a gente encorajar as moças, as mulheres, a não arrefecer, a procurar ajuda. Sim, esse jogador Yuri foi muito. Eu fiquei muito emocionada com ele, porque o time dele não se posicionou. Mas ele se sentiu na obrigação, e o discurso dele foi o seguinte: nós atletas, nós temos acesso a muita gente, nós influenciamos muita gente, nós estamos num lugar privilegiado de informação. E a gente fala tanto, né, que o jogador de futebol é alienado, que às vezes não sabe muito bem o que está acontecendo na sociedade. A atitude dele foi maravilhosa, foi maravilhosa. E ele todas as pessoas que falam desse caso, vocês perceberam o desconforto que existe com as pessoas. É um desconforto falar aquilo. Assim como eu acho que a cara do estuprador tem que ser divulgada. Que na maioria das vezes também a vítima, né? A gente está vendo sempre o rosto da vítima, a cara da vítima. A cara do estuprador tem que ser divulgada, a cara desse advogado tem que ser divulgada, sabe? Esse promotor que calou a boca tem que ser divulgado, esse juiz que achou aquilo incrível. E aquele toma um copo d'água, eu achei aquilo muito irônico da parte dele. Para você se recompor, toma um copo d'água com a... Gente, na boa. Paga de histérica, né? Pega a pessoa e ainda paga de histérica. Respira. A Mônica falou sobre a coragem. E desculpa, só para completar, eu fiquei pensando na dupla ou tripla coragem, porque veja, se uma mulher está numa situação que está andando na rua e um cara vem, pega a força e tudo bem. Nesse caso, olha o medo, porque você está numa balada, você toma um drink, você se veste do jeito que você quer, porque você é jovem, e nada, absolutamente nada disso pode ser motivo para. Mas você acha que a pessoa não fica triplamente com medo quando uma mulher sabe que ela está nessa situação? É claro. Inclusive, ela poderia ter feito até mais. Ela poderia ter beijado o cara, ela poderia até ter querido ficar com o cara. Mas na hora que fala e desistir não, na hora. ou na hora Claro. que é vulnerável. É porque não é não. A galera tem que entender. A galera tem que entender que não é não, gente. Estar bêbada, o vulnerável, para quem não entende o que é vulnerável, ontem eu expliquei isso para o meu filho de 12 anos. Mamãe, o que é vulnerável? O estar vulnerável é você não estar em condições de falar o não. De decidir, você claro. Sai com uma menina e ela quer sair com você, beleza. Ela falou sim, beleza. Tá lá no meio do beijo, do abraço, até pode estar pelado, mas ela falar não a partir de agora... não, para. Tudo, se falar assim, beleza, vai lá, bota uma camisinha, papapá. Falou não, para. Agora, se essa moça estiver alcoolizada, sem condição de falar não, ela é vulnerável. Falar, né? Portanto, o estar bêbada é não. Entendeu? Isso, boa. Isso é uma explicação ótima de se dar. Muito importante falar sobre isso. Pronto, leva para casa, né? Dá um copo d'água.